Português não é difícil, português é canja. E eu hoje vou explicar porquê. Mas claro, muitos de vocês provavelmente já sentiram, pensaram ou disseram que português é difícil. E na verdade, português só pode ser considerado difícil se tivermos em consideração dois fatores. Em primeiro lugar, a vossa perspectiva, ou seja, a vossa língua mãe e ou as línguas que vocês já possivelmente possam ter aprendido. E em segundo lugar, o vosso mindset. Eu vou começar por explorar o primeiro fator, baseado na minha experiência de ter aprendido 11 línguas estrangeiras. E só depois é que eu vou falar do mindset, que na verdade é o fator mais importante. Acabaram de aterrar aqui na Language and School. Olá, eu sou a Catarina e eu criei a Language and School para pessoas que pensam fora da caixa e que querem encontrar a sua voz em português de Portugal. Em primeiro lugar, o abecedário, também conhecido por alfabeto. Existe uma vantagem gigante no português que é nós não termos as letras K, W e Y. Outra vantagem em relação ao abecedário é que nós não usamos letras maiúsculas quando falamos de nacionalidades ou de nomes de línguas, porque no fundo são adjetivos. E se são adjetivos, não é preciso. Não estamos a falar de alemão, não é como em inglês, portanto é uma coisa que facilita. Nós não temos em português vogais longas. Que vocês falarem ou forem nativos da Suécia, de Hungria, que outros países têm, Holanda, talvez haja mais, mas que eu saiba são estas línguas. É assim, garanto-vos que facilita muito a vossa vida. Nem vou aqui perder tempo a explicar o que é que isso é. Se vocês não sabem, não queiram saber, foquem-se no português e celebrem o facto de não termos vogais longas. Quer dizer, até nós prolongamos o A se vier entre se vierem palavras separadas, mas estiverem um ao lado do outro, mas isso é outra história. Então, os acentos é uma coisa que a pessoa tem tendência a ignorar porque não existe na nossa língua ou porque não sei ainda como é que se faz, como é que se põem os acentos corretos portugueses no meu teclado, mas na verdade os acentos ajudam imenso a perceber o português, como é que se pronuncia e a pronunciar as palavras corretamente. Se eu tenho um acento agudo ou este grave, o que é que eles fazem? Vão abrir a vogal. Simples. Não tão simples, mas eu vou fazer um vídeo a respeito da pronúncia, portanto estejam atentos ao canal. Se, sobretudo no início, vocês acharem que português é muito estrangeiro, assim, não, aprender vocabulário é difícil, aconselho vivamente a pesquisar sobre cognates. Agora nem me lembro como é que se diz em português, mas basicamente são palavras que têm origem latina ou francesa, portanto chegaram ao inglês a partir de uma língua ou de outra. Nós obviamente português é uma língua latina, portanto vai haver muita convergência no vocabulário. E depois é uma questão de reparar nas terminações das palavras. Por exemplo, sempre que em inglês for shun, em português vai ser são. Por exemplo, frustration, frustração. Intention, intenção. Introduction, introdução. E se formos a contar, já vai ser uma grande lista de vocabulário que vocês já conseguem reconhecer no português. Estrutura da frase é uma coisa que as pessoas costumam expressar terem dificuldade em português, mas apesar de não ser um tópico muito linear, não sei se já repararam, mas tanto o português como o inglês segue a ordem sujeito, verbo, objeto. Portanto, não é um bicho de sete cabeças e lá está, eu vou fazer um vídeo sobre isto também. Tentem aprender húngaro, holandês, alemão, mandarim para verem o que é bom para a tosse. Para mim, holandês foi como se eu tinha aquilo, ok, eu tinha o sujeito, depois eu pensava no verbo, não é o que vem a seguir normalmente, mas por causa daquela palavra ali pelo meio, o verbo tinha que vir pelo fim. Então eu imaginava assim, eu a dizer o resto da frase, pum, 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 e o verbo aqui sempre pendurado, até que, plum, no fim da frase, eu podia pô-lo. É uma grande ginástica mental. O português não é assim tão diferente do inglês a esse respeito, mas obviamente que há diferenças. A questão do género é super importante no português e parece assim um bicho de sete cabeças quando se começa a aprender, e se na vossa língua isso não existe, mas na verdade em português é muito fácil. Primeiro, só há dois géneros, não temos um neutro, ah, portanto aí facilita. Segundo, vocês têm noção de como é para um português ouvir um inglês a falar e ter de esperar até vir um pronome ou qualquer coisa que indique se my cousin é um homem ou uma mulher. Já sabem porquê. Vá, desembuchem, quero saber se é um primo ou uma prima.
Em português, em Portugal, vocês têm o direito, vocês têm a liberdade, o poder de interromper as pessoas a meio da frase. É uma vantagem, não tem que ouvir a pessoa acabar a frase. Às vezes é bom, é conveniente. Um alemão não pode fazer isto. Porquê? Como eu disse, eu falei no holandês, mas o alemão aplica-se a mesma coisa, o verbo vem no fim. E o verbo, como eu costumo dizer, é a estrela da frase. Portanto, uma pessoa não pode perceber a frase inteira se não ouvir o verbo. Se o verbo está no fim, um alemão só vai interromper outro alemão se o primeiro chegar ao fim da frase. Em português isto não é problema. E isso explica porque é que nós falamos por cima uns dos outros. Está claro agora? Conjugação verbal. Os verbos tendem a ser apontado como uma coisa difícil no português, mas pensemos assim: existe um padrão. É uma questão de reconhecer um padrão, que não é assim tão complicado. E depois, tudo bem, nós temos muitos tempos, muitos modos, mas, na verdade, pelo menos até um certo nível da língua, de expressão, de quanto é que vocês querem, se querem expressar, só precisam do presente, dos dois passados, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. O futuro, usando o verbo presente, o verbo ir, é suficiente para expressar ações futuras. O present continuous, usando o verbo estar, mais o infinitivo, super simples, para expressar o que é que eu estou a fazer agora, o que é que eu estava a fazer naquela altura. Ok, o imperativo e o conjuntivo teriam sido úteis também, mas talvez seja um bom meio termo não ter de dar nem ordens, nem ouvi-las, ou pedir desejos. Porque, quer dizer, vocês têm todo o sunshine concentrado aqui em Portugal. O que é que vocês querem mais? Ainda em verbos, uma coisa que é super simples em português é para dizer que se vai a algum lado, em inglês, por exemplo, a pessoa vai dizer, Oh, I drove to France. Ok. Em português basta dizer fui à França. Se eu quero especificar que eu fui de carro, eu adiciono de carro no fim. Se eu quero dizer que fui de avião, especificamente, por exemplo, se a pessoa vai a Bali, de Portugal, eu não vou dizer eu voei até Bali, eu vou dizer fui a Bali, é óbvio que eu fui de avião. Talvez tenha apanhado um barco, mas aí eu teria adicionado fui a Bali de barco. Espetáculo. Agora imaginem línguas como o polaco, em que se eu vou a pé, todos os dias é um verbo. Se eu vou a pé de vez em quando, é outro verbo. É uma confusão. Portanto, português é mais fácil nesse aspecto. Uma coisa pequenina em relação a números que eu acho muito interessante é, regra geral, ok? Quando se fala no dia 1 e dia 2 do mês, eu noto que vocês vão dizer first, second, primeiro e segundo. Sei lá, o dia da criança é dia 1º de junho. Uh-uh. Nós dizemos dia 1 de junho. Isto é uma coisa que é mais fácil em português. Se a pessoa já tem que saber os números cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, e depois ainda por cima, a certa altura, vai ter que aprender os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, que pode não ser assim super óbvio, pelo menos dizer a data. Se vocês fizerem anos dia 1 ou dia 2, estão seguros, basta dizer dia 1 de junho, dia 2 de maio. Em relação a vocabulário, existe, em muitos casos, que em português nós usamos uma palavra, enquanto que em inglês usam-se duas. E isto é super irritante porque, para nós, quando temos que falar inglês, temos de estar a pensar, é aquela ou é aquela? Portanto, não são só vocês que têm problema com o ser e o estar, ok? Nós, haver dois verbos to be, nós também temos essa questão quando estamos a aprender inglês. Portanto, em português é mais fácil, vocês em vez de duas palavras vão ter que decorar só uma. Por exemplo, relógio. Watch e não é? Watch e clock são uma palavra, relógio. Se for um watch, se for um. Estão a ver? Estou-me a confundir toda. Se for um clock, podem dizer um relógio de parede, mas em geral, em contextos, as pessoas percebem: vou a IKEA comprar um relógio. Óbvio que é um relógio de parede, é um clock, não é um watch. Outra palavra que eu própria estou sempre a confundir em inglês, eu tenho que pensar duas vezes, é sombra. Sombra tanto significa shade como shadow. Não perguntem agora para definir as duas, porque este vídeo iria demorar mais tempo. Como vocês já devem ter percebido, nós não temos o conceito de evening em português, então basta usar noite para falar de evening ou de night. Claro que há diferenças culturais e se calhar 7
in the evening, para nós seria 7 da tarde e não 7 da noite. Mas aí acaba também por ser subjetivo para nós. Outra palavra interessante, que isto não é só diferença entre português e inglês, mas noutras línguas também, é a palavra história. Nós só dizemos história para o que em inglês, por exemplo, é story ou history. E isto é super interessante se pensarem que história é uma história em português, não é? History é a story também. Bom, enquanto vocês ficam a pensar nisso, vamos já passar para o mindset. Bom, mindset basicamente é tudo quando vocês estão a aprender português, porque basicamente, se vocês acreditarem que português é difícil, logicamente vai ser difícil. Claro que se for muito diferente ou muito parecido com outras línguas que vocês já saibam, vai ser um desafio, é desafiante. E às vezes só mudar o vocabulário, eu, pronto, amante de línguas, obviamente que acredito no poder das palavras, se chamarmos algum aspecto da língua ou língua em geral desafiante, eu acho que é muito melhor do que dizer que é difícil. Até porque há muita gente que gosta de um bom desafio, não é? E um desafio não é unsolvable, não é impossível de encontrar soluções e chegar onde se quer chegar. E, sobretudo, se a pessoa souber o que é que vai ser desafiante no português, não é? Dependente lá da vossa perspectiva, vocês podem se preparar melhor, não é? E como fazer isso? É ir à procura das melhores estratégias para vos ajudar. 90% das pessoas a aprender português têm dificuldade em perceber o que é que os portugueses dizem, com a compreensão oral. No entanto, devo dizer que os meus unschoolers, ao fim de 4 semanas a fazer o meu listening bootcamp, eles começam a ouvir palavras com um significado. São sons que eles conseguem atribuir significado. Não é só barulho. Eles começam por português igual a barulho. A certa altura começam a identificar palavras isoladas. Depois, quando entramos numa fase mais prolongada, em que eles percebem que nós não falamos em palavras, nós falamos em sons, e eu explico como é que é essa tradução de palavra que estamos a ver na escrita com som, e depois de muita escuta, o que acontece é as pessoas conseguem ouvir esses sons e traduzir em significado, em mensagens com significado. Então, contem nos comentários como é que está o vosso mindset em relação ao português. Acham difícil? Acham desafiante? Acham fácil? E se sentirem muito perdidos em relação à maneira como nós falamos, não percebo nada do que os portugueses dizem, então vejam o meu No Cinderella Portuguese Pronunciation Guide, que está na descrição. Eu vou deixar um link. E finalmente, se não percebem, porquê que não percebem? Também há essa opção. Então vejam aqui este vídeo onde eu vos falo sobre Cinderella Portuguese. E apesar da ideia não ser vocês trabalharem com o Cinderella Portuguese, pontualmente tudo bem, perceberem porque é que ela é a chave da razão pela qual vocês não percebem nada de português. Se for esse o caso, claro. Até à próxima.